Ok, pessoal, bom dia. Lembrando que esta aula é uma aula complementar, tá? Alguns tópicos que faltaram comentar, referente basicamente a planos e retas, tá? Mais precisamente, medida angular, ou seja, medida entre ângulos formados por duas retas, ângulos formados por dois planos, tá? Como calcular o cosseno desses ângulos, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai estudar. Vamos lá. Bem, pessoal, antes de mais nada, o ângulo entre duas retas. Vamos imaginar que a gente tem duas retas, uma reta R1 e uma reta R2, tá? Ou seja, a reta R1, ela é a reta que passa pelo ponto A1, tá? Vou colocar aqui A1, que tem essas componentes, e tem a direção desse vetor V1 aqui, que tem essas componentes, A1, B1, C1, tá? E a reta R2 é uma reta que passa por um outro ponto A2, tá? E tem a direção desse vetor V2 aqui, cujas componentes são dadas dessa forma. Bem lá. Então, vamos interpretar aqui, pessoal, meio que geometricamente, tá? Então, observe. A gente tem o vetor V1 e V2, ok? V1 e V2. Tomando as direções de V1, eu defino a reta R1, ou seja, essa reta R1 ela tem a direção do vetor V1 e passa pelo ponto A1, ok? Tomando a direção de V2, eu defino a reta R2, certo? Essa reta R2 ela tem a direção de V2 e passa pelo ponto A2, bem aqui, certo? Então, essas duas retas ela formam um ângulo, tá bem aqui, ó, um ângulo formado por essa reta. Então, eu estou determinando esse ângulo de θ, certo? O que seria esse ângulo θ? Se você observar, como essas retas têm as direções de V1 e V2 respectivamente, esse ângulo θ é exatamente o ângulo formado, ou seja, o menor ângulo formado aqui pelos vetores diretores, né? Pelos vetores diretores de R1 e R2. Então, calcular esse ângulo aqui é a mesma coisa que calcular o ângulo formado por esses dois vetores. Desta maneira, pessoal, chama-se ângulo entre duas retas R1 e R2 o menor ângulo de um vetor diretor de R1 por um vetor diretor de R2. Logo, sendo θ este ângulo, imaginamos, de acordo com como eu expus acima no gráfico, tá? Eu tenho exatamente o seguinte, pessoal. Eu já expus para vocês, lá nas aulas iniciais, como a gente calculava o ângulo, o cosseno de um ângulo formado por dois vetores, tá? Então, o cosseno de θ, que é o cosseno basicamente determinado pelos vetores V1 e V2, que por sua vez, é exatamente o ângulo determinado pela reta R1 e R2, tá? A gente já viu lá que esse cosseno de θ, ele é dado pelo produto interno do vetor V1 pelo V2, ou seja, a módulo do produto interno de V1 por V2, dividido pelo produto das normas desses vetores, tá? Levando em consideração que o θ está entre 0 e π sobre 2, tá? Ou em coordenadas, uma vez que eu sei quem é V1 é A1, A2, B1, C1. Quem é V2? A2, B2, C2. Então, tirando o produto interno desses dois vetores, vai dar A1, A2, mais B1, B2, mais C1, C2. Então, o cosseno de θ é exatamente o módulo dessa soma aqui, dividido pelas normas de V1 e V2. Ou seja, a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. Então, a gente pode usar essas duas igualdades aqui, né? Para expressar exatamente o cosseno desse ângulo θ, que é o cosseno do ângulo formado pela reta R1 e R2, tá? E na figura ainda você observa, pessoal, que o ângulo alfa é o suprimentar de θ, ou seja, o suprimentar você pode entender que é o ângulo que falta para que esse ângulo aqui maior dê 180 graus, tá? Então, quando eu somar θ com mais alfa, ele vai ser exatamente 180 graus. Então, alfa é o suprimentar que a gente diz, tá? De θ. E, portanto, o cosseno de alfa é menos o cosseno de θ. Então, se você quiser calcular o cosseno do outro ângulo aqui, tá? Que é o cosseno do maior, basta que você calcule o cosseno de θ, depois pega o valor contrário a ele e calcula, certo? Ou seja, o valor contrário a ele é exatamente o cosseno de alfa. E aí, o ângulo alfa é o ângulo formado
pode ser um ângulo formado exatamente por esses vetores menos V1, V2 ou V1 menos V2. Então, um deles tem a direção oposta, tá? Isso aí é só uma observação mesmo. Bem, pessoal, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Queremos calcular o ângulo entre as retas. A reta R1, ela está dada na sua forma paramétrica, tá? Sua forma paramétrica. Ou seja, aqui você observa o quê? Que o ponto que a reta passa, quem é a 1 aqui, pessoal? Olha, observe. Os números que acompanham o valor de t são as componentes do vetor v. Nesse caso, o vetor v1, tá? E os pontos são exatamente esses caras livres aqui, ó. Nesse caso, 3, a componente do ponto. Aqui seria x0, y0 aqui seria 0, e aqui o valor do z0, tá? Ou z1. Então, ó, pessoal, os vetores que definem as direções das retas R1 e R2 são, respectivamente, você observa aqui, ó. O vetor diretor da reta R1 é 1, 1, menos 2, tá? 1, 1, menos 2. E da reta R2, ela está dada na sua forma simétrica, tá? Então, o vetor, na forma simétrica, as componentes dos vetores são os caras que aparecem aqui embaixo, certo? Então, tá aqui, ó, menos 2, 1 e 1, certo? Então, esses são os componentes do vetor V2. E pela fórmula, é basicamente só isso que a gente precisa, né? Só dos vetores. Se você for olhar a fórmula aqui, ó, você precisa do vetor V1 e V2, para você calcular. Então, pela fórmula, pessoal, 1 vem que o cosseno desse ângulo, do ângulo θ, formado pela reta R1 e R2, ele é dado por essa expressão, certo? E aí você, ou seja, quem é V1 é esse vetor, quem é V2 é esse, tira o produto escalar, calcula a norma dele aqui embaixo. A soma das suas componentes ao quadrado, certo? Então, aqui vai ficar, ó, 1 vezes menos 2, menos 2. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, ou seja, você tem menos 4 mais 1, menos 3. Módulo de menos 3 dividido pela raiz de 6 vezes raiz de 6, que dá 6, certo? E aqui o módulo de menos 3 é menos 3, que dá 3 sobre 6, que dá 1 sobre 2. Então, o cosseno de θ é 1 sobre 2, mas eu quero o ângulo, tá? Então, se o cosseno de θ é 1 sobre 2, então o ângulo θ vai ser o arco cujo cosseno é 1 sobre 2, certo? É isso. Então, o arco cujo cosseno é 1 sobre 2 é π sobre 3, porque se você lembra lá, você tem que recordar lá, tá? Que o cosseno de π sobre 3, lembra lá daquela tabelinha lá? Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, tá? Então, o arco cujo o cosseno é 1 sobre 2 é exatamente 60 graus. Então, o ângulo procurado é 60 graus, certo? Agora, o segundo exercício aqui, ele fala o seguinte: determine a posição relativa entre as retas R e S e calcule a medida angular entre elas, tá? Então, a gente já viu nos vídeos anteriores como determinar a posição relativa entre duas retas, tá? Então, a gente tem a nossa reta aqui e a nossa reta S. Bem, na reta R, você já observa que o vetor diretor dela é menos 1, tá aqui, ó, 1, menos 2. Menos 1, 1, menos 2. Na reta S, quem é? Ó, aqui você percebe que tem 1 aqui embaixo e aqui tem 1. Então, quem é o vetor diretor? 2, 1 e 1, tá? Então, o vetor diretor da reta S é exatamente esses vetores. Bem, qual é o cosseno? O cosseno de θ, do ângulo formado por essas duas retas, levando em consideração que θ é o ângulo formado por essas duas retas, é dado por essa relação que a gente já viu. Tira o produto escalar, igual como a gente fez anteriormente, tá? É o produto escalar aqui. Aí você tira aqui, vai ficar ó, a mesma coisa, basicamente, só mudou os locais aqui. Então, vai ficar menos 2, mais 1, mais menos 2, tá? Então, vai ficar menos 3, deu exatamente o mesmo, tá? 1 sobre 2. E aí, pelo cálculo feito anteriormente, se o cosseno de θ é 1 sobre 2, implica que o θ é 60 graus. E aí, você observa, pessoal, que o vetor V1 e o vetor V2 não são paralelos, tá? Você pode observar exatamente isso daqui, ó. Para ele ser paralelo, menos 1 vai ter que estar para 2, assim como 1 vai ter que estar para 1 sobre 1. Daqui você já observa, ó, menos meio é igual a 1? Não. Então, você já observa que eles não são paralelos. Se eles não são paralelos, pessoal, R e S são concorrentes ou reversas, tá? Temos duas possibilidades.
E quando é que a gente descobre que elas são concorrentes ou reversas? Calculando exatamente o produto, né? O produto escalar, ou seja, você pega um ponto de A, aí você observa aqui qual é um ponto de R, um ponto que essa reta passa é quando T é 0. Se T é 0, dá menos 2, 0 e 3, tá? Então, um ponto que passa pela reta R é exatamente menos 2, 0 e 3, tá? E quando aqui um ponto que a reta passa é exatamente esses caras que aparecem bem aqui, ó. Aqui, a reta simétrica ela é x menos x0. Então, aqui nos casos seria x menos 0, y menos 6, tá? Então, aqui ficaria assim. E aqui ficaria z menos 1. Então, um ponto que a reta passa é exatamente 0, menos 6 e 1, tá? Então, ó, um ponto da reta S é 0, menos 6 e 1, tá? Temos que, logo, uma vez que eu já tenho um ponto de R e um ponto de S, eu determino um vetor determinado por esses dois pontos, AB, que é B menos A. Então, quando eu fazer B menos A, vai ficar 0 menos 2, menos 2 dá 2. Menos 6 menos 0 dá menos 6. 1 menos 3, menos 2, tá? Então, tá aqui o nosso vetor. E aí, a gente viu lá nos cálculos, quando estava falando de retas concorrentes ou reversas, que a condição para que elas fossem concorrentes ou reversas, primeiro é essa daqui, né, que os vetores não seriam paralelos. Se os vetores diretores não são paralelos, ela pode ser concorrentes ou reversas. Aí, lembrando, elas são concorrentes se as retas, elas se interceptam, né, assim, né, por exemplo. Elas são concorrentes se a reta se intercepta. Então, elas seriam concorrentes, ou seja, ela se tocar num único ponto. E elas seriam reversas se elas tivessem planos distintos, certo? E aí, o que acontece? Para elas estarem em planos distintos, elas não têm que ser coplanares. Em outras palavras, o produto misto de um vetor de V1 pelo V2 e por esse vetor determinado por um ponto de uma reta na outra, com o ponto da outra, ele tem que dar 0, certo? Para ser coplanar. E se for diferente, se não for diferente de 0, né? Então elas não seriam coplanares. Então é exatamente isso que a gente vai calcular. A gente pega o vetor V1, que a gente já tem, tá aqui, tá aqui. Pega o vetor V2, que a gente já tem. E agora o vetor AB, que a gente já encontrou, tá aqui. E aí calcula o produto misto dele, tá? Então, só repetir, né? V1, V2, AB, certo? Quando eu tirar esse determinante aqui, pessoal, eu vou fazer direto aqui, ó. Fazer assim, tá? Vai ficar menos 1 vezes 1 vezes menos 2, vai dar 2. Aí faz esse daqui e vai com esse. 2 vezes 6, 12 vezes 2, 24. Aí você observa que tem menos com menos mais, então vai ficar mais 24. Aí pega esse daqui, pega esses dois aqui e multiplica pelos dois que faltam. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 1, então vai ficar mais 2, tá? 2 vezes 1 vezes 1, tá? Mais 2, tá? Feito dessa forma, somando, agora a gente vem subtraindo, tá? Então, aqui vai ficar menos 4, como está no subtraindo, então vai ficar menos com menos, mais 4. Aí vem aqui, 1 vezes 2 vezes menos 2, tá? Vai dar menos 4, com o menos que vem da fórmula, 2 vezes, até coloquei errado aqui, eu acredito. 1 vezes 2 vezes menos 2, né? Vezes menos 2. Eu só coloquei invertir melhor a ordem aqui, tá? Era esse, vezes esse. Então, ficava mais 4, ele tá aqui, ó. 2 vezes dá menos 4, como menos vem da forma, mais 4. E esse daqui, vezes esse. Então, vai ficar, ó, menos 1 vezes menos 6, dá 6. Com menos que vem da forma, menos 6, tá aqui, tá? Então, somando tudo isso aqui, pessoal, vai dar exatamente 30, que é diferente de 0. Ou seja, esses vetores não são coplanares, logo, como esse conjunto de vetores aqui não são coplanares, temos que a reta RS são reversas, tá? Então, perfeito. Ou seja, estão em planos distintos, igual como eu estava comentando. Bem, pessoal, esse vídeo é exatamente isso que eu queria passar para vocês, tá? É bem curto,
Só para vocês terem uma noção de como trabalhar, como calcular o ângulo entre duas retas, tá? Obrigada, até a próxima.